É só eu que não tô escutando nada, não tô entendendo nada. Vocês não estão me ouvindo? Eu não tava, não, professor. Agora está. Nem eu. Mas agora estão me ouvindo. Agora tá bom. Tá, beleza? Tá, pessoal. Vocês já, não sei se todos já assistiram alguma aula hoje já, a primeira. Professor, não tá escutando de novo. Professor, tá ouvindo não. Meu Deus. Como que eu faço, hein? Pessoal. Professora fala mais devagar, às vezes resolve. Ah, tá. Eu vou falando devagarzinho. Vocês estão escutando agora? Agora sim. Se não estiver escutando, me falem para eu pegar o celular e falar com vocês. Não estou te escutando, professor. Tá, espera, aguarda só um minutinho, tá, pessoal? Deixa eu só pegar um celular aí que eu já falo com vocês. Meu Deus do céu. Pessoal, vocês agora. Pessoal, eu vou perguntar de novo. Vocês estão me ouvindo agora? Tô. Tá? Agora está ouvindo? Tá. Eu vou ver se é possível. Eu vou ter que ministrar para vocês pelo celular e tentar compartilhar a tela do computador com vocês. Tá? Vamos ver se é possível fazer isso. Certo? Não sei porque vai acabar dando interferência. Não sei como vai acontecer, mas a gente vai precisar tentar fazer isso. Tá? O que eu preciso? Vocês estão me vendo pela tela do computador? Estão me vendo? Deixa eu desligar do celular. Vocês estão me vendo pela tela? Vocês só não estão me ouvindo. É isso? Não, não estou te vendo, não. Não está vendo? Não está vendo também. Tá, então peraí, que eu vou ter que ligar a câmera do celular também. E torcer para não dar interferência. Estão me vendo agora? O professor? Tô. Sim? Meu Deus, vai dar erro. Tá, pessoal, então vamos ter que tentar fazer desse jeito. Vou voltar a perguntar para vocês. Vocês já sabem como que vai funcionar a intervenção pedagógica desse semestre? Vocês já entenderam como que ela vai funcionar? Ou eu preciso explicar alguma coisa para vocês a respeito? Professora, vai ser igual do ano passado? Como que é? Não entendi, repete. Vai ser igual da do ano passado? Não, mas as avaliações, a forma de avaliar vocês agora vai ser diferente, tá? Gente, mas vai ter os trabalhos do mesmo jeito. Para a gente ver se a gente consegue, certo? Primeira coisa, depois a gente vai falar sobre o conteúdo com vocês, mas primeiro deixa eu explicar como vai funcionar, tá? Nesse bimestre, a recuperação vai recuperar a nota ou do primeiro ou do segundo bimestre, a nota menor que você tirou,
Vamos supor que você tirou nota menor só no primeiro bimestre, né? Vai substituir a nota do primeiro bimestre, tá? E se a menor for do segundo, substitui a do segundo. Como foi o ano passado mesmo. Só a forma de avaliar vocês que vai ser diferente, tá? Primeira coisa, a participação ativa na sala de aula vale 4 pontos. Então, tanto nas minhas quanto em qualquer outra aula, vocês têm que ficar com a câmera ligada, tá? Porque vocês vão estar sendo avaliados por conta da participação ativa de vocês na aula, certo? Além da participação ativa, vai ter uma atividade, no meu caso, que é só uma aula, vocês vão ter uma atividade avaliativa lá na avaliação do GR8. Essa vale 4 também, tá? São 10 questões. Além dessa atividade avaliativa, lá no GR8, no fórum, vai ter para vocês uma autoavaliação, tá? A gente vai estudar um conteúdo e vocês vão fazer uma autoavaliação do que vocês entenderam desse conteúdo. Essa autoavaliação vale 2 pontos, tá? Entendeu, pessoal? Entendi. Todo mundo entendeu como vai ser a avaliação esse semestre? Tranquilo até aí? Sim? Sim. Aham. Tá, pessoal. Entendi. Então, vou falar para vocês Sim. mais uma vez. Vocês precisam ligar as câmeras, tá? Todos vocês 13 que estão na sala precisam estar com as câmeras ligadas. E em todas as aulas, tá? Não é só na minha, não, é em todas. Professora, eu tô no computador. Hã? Eu tô no computador. Ah, seu computador é de mesa, não é notebook, não? Não. Ei, Ana. Tá, Ana, deixa... O meu é notebook, não liga, não. Hã? O meu notebook não liga a câmera, não. Eu tenho um que está com esse mesmo problema também. Ele não, Mas eu nunca tentei mexer na configuração dele também, não. mas, assim, o que for possível ligar, gente, liga para eu saber que tá todo mundo funcionando, tá? Porque essa participação ativa de vocês vale 4 pontos. E é em todas as disciplinas que vocês ficaram, tá? Todas elas você tem que entrar com... Mas e eu, no caso, que eu tô no computador? Aí nós vamos ter que explicar, né? Ai, Ana, deu certo? Vamos... Não, o celular foi o Simon que falou. Que estava no tá. computador. É o seguinte, tentem organizar, tá? Para que funcione para vocês, porque senão vocês já perdem esses 4 pontos, ok? Tá, pessoal, eu vou tentar compartilhar com vocês uma tela que é a explicação de como fazer a avaliação, tá? A avaliação a autoavaliação está no fórum, certo? Então, eu vou tentar compartilhar com vocês, explicar para vocês para a gente ir para o conteúdo, certo? Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Ana Carolina, tem muitos dias que você não pega no meu pé. Hã? Você tá sentindo falta? Tem a oportunidade de você pegar no meu pé, né? Vamos ver se vai dar certo aqui, pessoal. Você compartilha com vocês aí as explicações. A hora que compartilhar o anexo, vocês me falam, tá? Compartilhou aí com vocês? Está escrito assim, autoavaliação. Para mim apareceu. Apareceu? Pessoal, vocês precisam confirmar Apareceu. comigo, tá? Porque senão eu não sei pra gente. Apareceu. Dentro do tema. Apareceu a autoavaliação aí para vocês, pessoal? Apareceu. Apareceu? Ótimo. Tá, pessoal. Aí, esse material aqui está em branco lá no fórum, tá? Mas eu preciso explicar para vocês o que vocês precisam escrever lá.
tá? Essa primeira parte que está escrita de verde, essa parte eu já coloquei lá, que é o que vocês precisam desenvolver com o conteúdo que eu vou passar para vocês, que inclusive é o conteúdo da aula e da atividade, tá? Então, isso aqui, a habilidade está lá, eu já preenchi, essa parte é minha, tá? Aí, nesse número 1 aí, pergunta para vocês o que eu estudei dentro do tema, qual que foi o conteúdo proposto, né? Qual o conteúdo que nós vamos estudar? No caso, eu fiz a atividade para vocês, o conteúdo que nós vamos estudar é sobre os sofistas, porque já é um conteúdo que a gente estudou, é fácil para vocês, porque é um conteúdo bem tranquilo e vai facilitar para vocês, tá? Então, lá vai estar, esse espaço é seu, você vai colocar o máximo de detalhes que você conseguir nesse primeiro espaço aí, sobre o conteúdo que você estudou, tá? O que você estudou comigo, né, na aula, se você estudou fora, assiste uma videoaula, ou se você estudou de uma outra forma, você vai colocar aqui, tá? Com o máximo de detalhes que você conseguir, nessa primeira parte, número 1. Aí, a segunda, quanto tempo você gastou? Aqui está perguntando, além do tempo da nossa aula, que é 45 minutos, você estudou mais? Quanto tempo você estudou? Né? E você vai colocar aí, certo? Quanto tempo? Se você estudou só os 45 minutos, tranquilo. Não estudei só 45 minutos, porque nós já fizemos algumas outras aulas, Aí você faz uma conta de quantas aulas aí, coloca aí. Se você estudou fora também, você coloca também o tempo que você estudou fora desse tempo na sala de aula, certo? No número 3, quais materiais, ferramentas digitais ou tecnológicas você estudou? Esse momento é de você contar como que você se organizou para estudar. Você estudou fora ou só na sala de aula? Se for só na sala de aula, você estudou através de quê? Através do computador, do celular. Eu mandei para vocês antes, lá no GR8, um material impresso sobre os sofistas. Então, vocês estudaram com material impresso também, né? Além dos recursos tecnológicos, certo? Então, isso aí você vai preencher e colocar lá. Na número 4, dentro da história dos sofistas, o que você achou mais interessante? Você achou mais interessante ele ensinar o povo a falar, argumentar, ou você achou mais interessante ele cobrar para ensinar, ser uma espécie de professor? Você vai colocar aí nisso que você achou mais interessante dentro do conteúdo dos sofistas, né? Aí agora chegou a melhor hora, né? Que é o que você vai colocar aí. Aprendeu, tem um espação para você escrever. Conte das suas experiências desse momento de estudo. Você estudou fora? Como foi? Não estudei, só estudei nas aulas mesmo. Então, aqui é a hora que você tem espaço e tempo para escrever sobre a sua experiência com esse conteúdo. A sua forma de estudar, como que foi, você aprendeu alguma coisa, você não aprendeu, como que é isso? Você vai contar o que for necessário aqui. Vamos supor que você, além da minha aula normal, né, você estudou lá no link do Parabólica, por exemplo, que é um site que tem várias aulas interessantes lá do Felipe Renault. Se você estudou pelo link, você pode, pelo site, você pode colocar o link aí também, tá? Fica a seu critério, tá? Depois de tudo que você escreveu, aí vai perguntar, o seu estudo foi satisfatório ou foi insatisfatório, né? Foi insatisfatório. Por quê? Porque você não prestou atenção na aula, porque você não gostou do conteúdo, o conteúdo era difícil, você não conseguiu achar um tempo para estudar, não conseguiu se organizar, né? Faltou material de estudo, né? Então, você vai preencher um desses bichinhos aí, tá? Vai marcar lá para nós, lá no fórum. A quinta, onde posso utilizar o que você estudou? Tá? A filosofia grega, gente, a gente sabe que ela influencia muito na vida do Ocidente, que é a nossa vida, né? E, por exemplo, se você vai estudar sobre os sofistas, nós, nos nossos estudos, vamos descobrir que os sofistas
hoje é como se ele tivesse ensinado os nossos políticos. A arte da retórica e da oratória é a arte que os nossos políticos e alguns, como que eu vou dizer, religiosos usam, né? E esse estudo, a gente vai descobrir que ele começou onde? Lá na Grécia, né? Então, é onde você vai colocar, onde você vai usar o que você aprendeu. Aí, vai perguntar para você, o que você precisa estudar mais? Você acha que você, dentro desse conteúdo, vai precisar estudar mais alguma coisa? Se for isso, você vai escrever, eu acho que faltou estudar sobre o Gorgias, né? Aí você vai anotar, tá? Com as dúvidas, o que você ficou em dúvida. A número 7 é a minha resposta ao que vocês escreveram em cima, né? Esse espaço sou eu que vou preencher, certo? Pessoal, sobre as respostas à autoavaliação, o que vocês me falam? Vocês conseguem fazer ela lá no fórum? Acho que consegue, professora. Faz o seguinte. Eu acho que vai ser mais fácil do que na sala de aula. Como que é? Eu acho que vai ser mais fácil do que na sala de aula. Eu também acho, mas qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp, eu posso responder na mesma hora, mas a hora que eu tiver tempo de mexer nele, eu respondo para vocês, certo? Se ficar alguma dúvida que vocês forem preencher, aí vocês mandam a mensagem, ao que der um tempinho, eu entro e respondo para vocês, ok? Vai ser que dia mesmo? Pode ser assim? Tá, pessoal, agora eu vou tentar compartilhar a tela do conteúdo para a gente, vou estudar sobre ele, tá? Porque senão a gente acaba perdendo muito tempo e a gente acaba não conseguindo falar sobre o conteúdo. Se bem que o conteúdo ele é bem tranquilo, né? A gente já falou bastante sobre ele. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aí começa a interferência, né? Coisa boa. Tá, pessoal. Antes da gente começar, nós já estudamos sobre os sofistas, como vocês sabem. O que vocês sabem me falar sobre o sofista, tá? Quando você for falar, fala primeiro o seu nome, qual a série, para eu anotar a sua participação, tá? O que vocês lembram sobre os sofistas? Nada? Não, pessoal? Ninguém está lembrando de nadinha sobre os sofistas? Ou é a vergonha de falar mesmo? Tem muito virar essa câmera, mas ela não vira, né? Que coisa. Tá, pessoal, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre os sofistas. Para começar, os sofistas eles vão surgir na Grécia num contexto de implantação da democracia, tá? No século VI, século V antes de Cristo, que é conhecido como século de Péricles, tá? Eu creio que vocês já tenham estudado em história sobre a história da Grécia, e vocês sabem que o século de Péricles foi um século que houve grandes mudanças, inclusive a implantação da democracia, tá? A diferença é que a democracia lá na Grécia Antiga, ela é diferente da nossa hoje, né? Porque a nossa democracia, ela é representativa. Todos nós podemos participar da democracia, né? Todos nós temos direito ao voto, né? Participamos da democracia, mas ela é representativa. A gente vota, elege pessoas que vão fazer as leis, né? Lá na Grécia, ela era direta, tá? Para os cidadãos gregos, tá? Ou seja, os cidadãos de Atenas, ela era direta.
tá? Mas tinha um detalhe. Os cidadãos atenienses não eram todas as pessoas. As mulheres não eram consideradas cidadãs. Os escravos, seja ele por dívida ou por conquista, não era cidadão, né? Os estrangeiros não eram considerados cidadãos. Quem era cidadão grego ou ateniense, né? Porque a democracia surge em Atenas, ele era só os filhos de pais atenienses, ou seja, tinham que ser nascidos em Atenas, e tinha que ter uma certa quantia em dinheiro, uma certa quantia econômica, tá? Não era qualquer pessoa que podia participar, tá? Então, a democracia ateniense era para os cidadãos atenienses, e os cidadãos atenienses não eram todos, tá? Então, nesse contexto de implantação da democracia ateniense, do surgimento, né, da democracia, vai surgir por lá, né, várias pessoas que vão querer participar, né, os filhos dos cidadãos atenienses, eles vão querer participar da política, eles vão querer poder discursar para o público, eles vão querer saber falar, né? E nesse momento vai surgir um grupo de pessoas, né? E são os sofistas, tá? Vai surgir nesse momento um grupo de professores da arte da retórica e da oratória que vai cobrar para ensinar esses cidadãos atenienses ou os filhos dos cidadãos que queriam participar da política, eles vão cobrar para fazer esse ensinamento, para ensinar o quê? A facilidade de falar ao público, né? E a retórica, a arte de, através dos argumentos, convencer as pessoas das suas ideias, tá? Então, os sofistas, eles são professores ambulantes, né, que vão sair tem uma comunidadezinha ali perto de Atenas que tem uns cidadãos lá que quer fazer parte da política ateniense, né? Então, e eles estão dispostos a pagar um professor para ensinar a arte da oratória e da retórica. E aí ia lá um sofista para ensinar essas pessoas essa arte, tá? A arte de falar bem em público, a arte de convencer as pessoas, de argumentar, através de argumentos, convencer as pessoas das suas ideias, tá? Pessoal, até aqui vocês entenderam o que são os sofistas? Oi? Sim, senhora, professora. Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, vocês me peçam para falar mais devagar, pede para eu repetir, tá? Porque depois vocês vão ter que fazer atividades sobre o que eu estou falando, tá? E nem sempre eu vou estar disponível para estar ajudando vocês lá pelo WhatsApp, porque eu tenho as outras turmas de aula, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês me peçam, professora, vamos devagar aí, tá? Tá, pessoal, mudei o slide. Alguém lê para a gente, por favor? É o que eu acabei de falar, mas lê aí para a gente, por gentileza. Neste período em que já estão avançadas as questões cosmológicas, a busca pelo ser das coisas deixa de ser o foco principal das questões filosóficas, que agora se ocupa com o homem e suas potencialidades. Era preciso saber falar para fazer valer seus interesses nas assembleias. Surgem, então, os famosos oradores denominados sofistas, palavra que significa sábio em grego. Tá, pessoal. Para a gente só confirmar uma coisa aqui que eu acabei não falando para vocês. Até o surgimento dos sofistas, todos os filósofos que tinham surgido na Grécia até então eram os pré-socráticos. Os pré-socráticos, eles estavam preocupados com qual conhecimento? Eles queriam conhecer o quê? O ser, né? Ou seja, as coisas da natureza. Eles eram considerados naturalistas, né? A preocupação deles era com o cosmo, era com como que eu vou explicar?
como tudo tinha surgido, como que tinha surgido a vida, qual que era o material principal, né? Com o surgimento dos sofistas, a linha de estudo vai mudar. Agora vai se preocupar com o homem, né? Ou seja, deixa de se preocupar que como as coisas surgiram, como que aconteceu, o universo surgiu, qual que é a matéria principal, é a água, é o fogo, é o ar. Vai mudar essa linha de pensamento e agora começa a preocupar com o quê? Com o homem. Começa-se um estudo antropológico, ou seja, o homem está no centro desse estudo, tá? Os filósofos sofistas e o Sócrates, eles vão mudar essa vertente de pensamento, né? Até então estudava as coisas da natureza, com os sofistas e os Sócrates começa a se estudar o homem, o ser, tá? Então há essa mudança de nomos para physis, tá? Começa a se preocupar com o ser humano em si, tá ok? Tá, e essas pessoas, né, como a gente já falou, esse sábio em grego, vai ser os sofistas, né? Esses professores ambulantes, esses filósofos que saíam por aí vendendo o seu conhecimento para quem tivesse condições de pagar e quisesse a ajuda deles, né? Acho que eu passei demais? Não, passei não. Tá, outra pessoa lê para a gente, por favor. Samuel, pode ser você? Pode ser. Então faça isso, por gentileza, Samuel. Esses homens portadores de uma eloquência incomum propunhavam ensinar qualquer coisa aos cidadãos que almejassem os cargos públicos ou simplesmente que se defenderiam em um caso litigioso. No entanto, suas técnicas nada mais eram do que ensinar a persuadir, convencer seu interlocutor em um debate, seja pela emoção, seja pela passividade deste. Andilosos oradores, os sofistas fascinavam aqueles que ouviam suas palestras, ensinando como transformar um argumento fraco em um argumento forte, e vice-versa. Ok. Tá. Como a gente já falou, né, algumas vezes, não era à toa que eles tinham se tornado professores, né? Eles tinham condições para isso. Eles eram portadores de uma eloquência incomum, ou seja, eles sabiam conversar muito bem e convencer as pessoas das suas ideias, né? Eles tinham essa facilidade. Afinal de contas, eles eram considerados uns sábios, né? Então, eles tinham essa característica bem incomum para as demais pessoas, né? Então, por conta deles terem essa característica, essa eloquência, essa facilidade em falar, em convencer as pessoas, em tornar argumentos fracos em forte ou tornar argumentos fortes em fracos, eles se propunham a ensinar os cidadãos atenienses, né? Qualquer cidadão ateniense que almejasse ir lá para a Ágora, né, que era a praça pública onde os cidadãos votavam as leis, onde eles propunham as leis, onde eles se defendiam de alguma acusação, né? Vamos supor que tivesse alguém que quisesse ir para lá discursar e convencer as pessoas e tinha dinheiro para pagar, contratava um professor, contratava um sofista para ensinar esse dom de falar ao público, né, que não é todo mundo que consegue, a gente sabe disso, que até hoje tem muita gente que tem dificuldade, né? E também, além de falar ao público, há o dom de convencer, ou seja, a retórica, o dom de argumentar, de refutar ideias e convencer as pessoas do que eles estão pensando, tá? Então, esses sofistas tinham essa característica. Se a pessoa precisasse, tivesse condições, quisesse, eles iam lá para a cidade dele ou para a casa dele ensinar, ia dar aula para ele como se fosse uma aula particular. Só que eles cobravam por isso. Ao contrário do Sócrates, como a gente já viu, né, porque a gente já estudou sobre o Sócrates ele ensinava lá na praça pública, onde ele estivesse passando, ele parava e ia argumentar e conversar. Os sofistas não. Eles ensinavam dentro de uma residência ou de um lugar fechado
e cobrava por isso. O Sócrates também não cobrava, né? O Sócrates, ele parava, passasse por você na rua, ele parava, te achasse, ia conversar com você, fazer você mudar os seus pensamentos. Os sofistas não faziam isso, não era no lugar público e não era de graça. Eles cobravam para passar esses ensinamentos deles, tá? Eles eram ardilosos, né? O que os sofistas eles vão fazer? Os sofistas, eles não têm nenhum compromisso com a verdade, tá? Ou seja, aquela preocupação com a verdade que o Sócrates tem, os sofistas não tinham. Por quê? Para eles, a verdade é relativa, tá? Inclusive, eles vão ser responsáveis por implantar o relativismo, tá? Os sofistas, eles acham que, por exemplo, a minha verdade pode não ser a verdade da Poliana, do Samuel, da Andriele, né? Cada um, a verdade, ela é relativa, é o que interessa para a pessoa acreditar que é a verdade, tá? Então, os sofistas são responsáveis por implantar esse relativismo na Grécia, ou seja, se contrapor. Poxa, eu estou discursando lá, né, falando que hoje vai chover, né? Mas para os sofistas tinha um argumento diferente que queria dizer que hoje não ia chover, e a verdade dele se tornava verdade em contraposição à minha, né? Se o meu argumento fosse fraco, eles iam me convencer que eu estava errada, porque eles eram feras nos argumentos fortes. E vice-versa, né? Poderia ser diferente também. De repente, eu estava lá com um argumentozinho fraco, né? Sem nenhuma expectativa de convencer alguém. Chegava um sofista lá que ia me ensinar, e a próxima vez que eu fosse discursar lá na Ágora, eu dava um show e convencia todo mundo a aprovar uma lei que eu quisesse que fosse aprovada. Certo, pessoal? Até aqui tudo bem? Sim. Sim, senhora. Continuar? Podemos? Pode. Pode? Então, vamos lá. Tá, outra pessoa lê para mim, por gentileza. Para eles, fácil era convencer conforme seus interesses. O importante era convencer a qualquer custo. Mediante salários, ou seja, cobravam pelo ensino, eles ensinavam a quem pudesse pagar sobre qualquer coisa, dizendo serem portadores de saber universal. Mas na prática, ensinavam como refutar o seu adversário, não se preocupando com a relação que as palavras tinham com as coisas, articulando-as segundo as necessidades do debate para convencer e derrotar seu oponente. Tá. É o que eu acabei de falar em tudo, né? Na verdade, eu antecipei a explicação do slide. Mas só para reforçar, para eles não tinham, né, muito compromisso, né? Tipo assim, eu preciso convencer esse povo que está aí me escutando. Se eu precisar contar uma mentira para convencer esse povo aí tudo que eu tô certo, tranquilo, eu vou contar, porque a verdade para mim, né, para os pensamentos dos sofistas era relativa. Se era necessário usar de algum recurso obscuro para que convencer as pessoas a fazer o que os sofistas queriam, eles vão usar isso, né? Ou seja, convencer os cidadãos atenienses, vamos supor que tem uma lei lá do Péricles, né? Vamos por isso mesmo. Eu creio que vocês já tenham estudado em história que existia em Atenas, né, duas formas de escravidão. A escravidão por dívidas e a escravidão por conquista, né? A por dívidas é quando você tomava um dinheiro emprestado de alguém ou comprava alguma coisa e não dava conta de pagar, você se tornava escravo da pessoa, né?
Vamos supor que lá na Ágora tinha uma discussão para votar o fim, né, da escravidão por dívidas, né? De um lado tinha, vamos supor, os cidadãos atenienses que achavam que não deveria acabar com a escravidão por dívidas, e de outro lado tinha o grupo que achava que tinha que acabar com a escravidão por dívidas, porque não era justo, né? A pessoa comprou, não deu conta de pagar, foi porque a roça dele não deu mantimento, ou porque aconteceu algum empecilho, né? Então, então tá, vão discursar duas pessoas lá na Ágora, né, para o restante das pessoas que estão lá, o restante dos cidadãos atenienses. De um lado vai estar o representante do que acha que deve manter a escravidão, né, por dívidas, e do outro lado vai ter um outro cidadão ateniense que passou por um estudo, né, estudou com o professor de oratória e retórica, né, um sofista, e eles vão lá discursar. E o que for melhor de argumento, usando verdades ou não, né, usando subterfúgios ou não, vai para lá discursar e derrotar o seu oponente, né? O oponente dele era quem? O que estava defendendo a escravidão por dívidas, né? Que queria que continuasse a escravidão por dívidas, né? E do outro lado tinha esse que tinha passado por todo esse processo de estudo com os sofistas e estava craque, fera na oratória e na retórica. O que aconteceu? Eles venceram e a escravidão por dívidas foi abolida de Atenas, né? Por quê? Provavelmente ele tinha mais retórica, tinha mais argumento para ir interlocutando, refutando. Vou lá, não, eu acho que tem que continuar, porque se a pessoa comprou e não pagou, ele tem que continuar, ele tem que ficar, deve me pagar com a vida dele, né? E o argumento era esse. E aí vai o advogado, né? Lá, o sofista, o estudante do sofismo, e vai lá e vai argumentar com ele. Não, mas se ele não pagou, foi porque não choveu, a roça dele não deu nada, né? E vai argumentando até convencer o seu interlocutor e as pessoas que estão te ouvindo que ele está certo. E a lei não é aprovada, ou é aprovada, depende, né? Depende do contexto. No caso da lei da escravidão por dívidas, ela foi abolida, né? Então, o que discursou contra ela venceu, era melhor de argumento, acabou vencendo, né? Derrotou o oponente quem era a favor da escravidão por dívidas. Certo, pessoal? Tudo bem até aqui? Tudo bem? Tudo? Gente, não vai passando sem, porque senão depois vocês ficam descabelando, tá? Na hora de fazer a atividade lá. Mas eu acho que é tranquilo, até porque a gente estudou muito sobre isso, né? Tá, pessoal, só para a gente continuar aí. Alguém lê para nós, por favor? De acordo com os sofistas, a virtude é obtida mediante um aperfeiçoamento moral e consiste na capacidade de usar adequadamente a palavra na vida pública e na assimilação das regras que tornam possível a convivência humana. Os sofistas eram mestres da oratoria e da retórica. Os sofistas, mestres da retórica e da oratória, opunham-se aos pressupostos de que as leis e os costumes sociais eram de caráter divino e universal. Deu-se assim entre eles o relativismo. Relativismo. Tá, pessoal. Essa aqui é uma parte importante, tá? Segundo os sofistas, a virtude ela é obtida mediante ao quê? Ao aperfeiçoamento moral, ou seja, aperfeiçoamento que a pessoa tem, né, a partir dos estudos, a partir do convívio com outras pessoas, do seu esforço, né? E ela consiste em quê? Na capacidade de usar bem a palavra em público. Para eles, a virtude era o quê? Falar em público, né? A grande virtude era essa, saber falar em público. Por quê? Porque eles ensinavam isso, né?
e a assimilação das regras que tornam a convivência humana boa, né? De forma possível, seja possível ter uma convivência humana. Então, para eles, a virtude ela só é obtida através de quê? Do aperfeiçoamento moral. E o que era aperfeiçoamento moral para eles? A facilidade de falar em público, né? De conversar em público, de convencer as pessoas das suas ideias. E juntamente com o convencimento das pessoas das suas ideias, da arte da oratória e da retórica, a assimilação, ou seja, aprender as regras que tornam possível a convivência humana. Então, para ele, a virtude era essa, falar em público e entender as regras para que a convivência humana fosse mais possível, mais viável, tá? Como a gente já estudou lá atrás, os sofistas são mestres da oratória e da retórica, tá? Da fala, do convencimento, tá? E o que acontece também? Eles se opunham aos pressupostos de que as leis e costumes sociais eram de caráter divino e universal. Ou seja, não existia uma verdade absoluta e universal, tá? Era tudo relativo, tá? Tudo relativo. Era tudo dependendo da nossa conveniência, do que fosse conveniente, tá? Não tinha nada que é sagrado e não pode mexer. É uma verdade que não pode ser contestada. Para os sofistas não existia isso, tá? Para os sofistas era tudo relativo. Era a questão da conveniência, tá? Da conveniência e da facilidade que eles tinham de convencer as pessoas, né? Se fosse preciso pregar uma mentirinha para convencer as pessoas, tranquilo, sem nenhum problema. Pode mentir à vontade. Tá? Tá, vamos continuar. Tá, pessoal, esse aqui eu vou fazer porque o nosso tempo está acabando, né? Dentre as ideias dos sofistas, né, dos principais sofistas, nós vamos ter aí o Hípias, o Pródico, o Antítenes e o Transímaco, tá? Esses são alguns nomes importantes. Mas os principais sofistas, os que mais se destacaram, foi o Górgias e o Protágoras, tá? Os dois principais, os que mais se destacou entre todos esses sofistas, esses dois foram os principais, tá? Tiveram outros? Sim, mas esses são os que mais foram estudados, o que a gente sabe mais alguma coisa dele, tá? Dentre deles, o principal, né, que a gente estuda mais e que sabe mais sobre ele é o Protágoras, tá? Por quê? Porque, segundo os estudos, chegou-se à conclusão que o Protágoras é o primeiro dos sofistas, tá? Então, o Protágoras ele criou uma fama muito grande entre todas as colônias e todos os homens cultos e bem-sucedidos lá da Grécia Antiga, porque ele foi o primeiro sofista, ele ensinou muita gente, né? Então, ele acabou se tornando o mais importante. Depois dele, a gente vai ver o Górgias, mas ele é o mais importante, tá? Pessoal, vou passar para frente aqui para a gente falar um pouquinho sobre o Górgias. Eu vou postar esse slide lá no grupo da sala de vocês, para vocês dar uma lida nele, antes de vocês irem lá responder as questões, tá ok? Porque tem questões que tem aqui no slide que vai facilitar para vocês, certo? Tá, pessoal, um outro muito importante é o Górgias, né? E o Górgias, o que ele fazia? Ele descartava qualquer noção de moral ou virtude. Ou seja, ele determinou a persuasão como algo essencial no homem. Ou seja, todo homem tem que ter a habilidade de persuadir as pessoas. Para o Górgias, todo homem tinha que ter essa habilidade. Ele não precisava ter moral, ele não precisava ter virtude. O que ele precisava era saber persuadir as pessoas das suas ideias, tá? Ou seja, para o Górgias, o domínio dessa técnica de persuasão, de convencer as pessoas, é o que ia permitir ao homem a conhecer todas as coisas e ser feliz. Não era a virtude nem o moral, tá? Ou seja, para ele, se você sabe argumentar, se você sabe convencer as pessoas das suas ideias, você vai conhecer todas as coisas e será uma pessoa muito feliz, certo?
Tá. E outra coisa, ele é cético, ele não acredita, assim como eu disse para vocês, os sofistas, eles não acreditam numa verdade absoluta, né? E o Gorgias, ele é um cético, ele vai acentuar o ceticismo, evidenciando a impossibilidade de um conhecimento definitivo e propiciando um ambiente em que o mundo só tem valor daquilo que o homem confere, né? Ou seja, consciente da sua efemeridade, da sua passagem, do que vai passar rápido. Então, o homem, ele não acredita, o Gorgias, ele não vai acreditar que existe um conhecimento definitivo, né? E vai propiciar um ambiente, quando ele fala isso, que não existe um conhecimento definitivo, ele vai criar um ambiente, vai facilitar para que surja no mundo uma consciência da efemeridade, ou seja, que tudo passa, tudo é passageiro, não existe nada eterno, né? Não existe conhecimento eterno, não existe uma verdade absoluta, tudo é passageiro, tudo é devido à conveniência, ao que é necessário que a gente faça, certo? Pessoal, vou colocar agora aqui no chat a chamada, tá? Eu anotei o nome de quem participou da aula, né? Teve uma participação ativa, e os demais vão ter que correr atrás lá para fazer a atividade, a autoavaliação e tirar nota boa lá, tá, pessoal? Porque senão vocês não vão conseguir a nota que vocês precisam. A média é 6, certo? E vocês precisam tirar pelo menos 6 para recuperar as notas de vocês, tá bom? Tá, a chamada do chat, vocês podem assinar. À medida que vocês forem assinando, vocês podem ir saindo da chamada, tá bom? Obrigada pela presença, boa sorte na atividade avaliativa lá e na autoavaliação, ok? Para que vocês consigam a nota que vocês precisam para recuperar a nota, ok? Até mais para vocês, obrigada pela participação. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu, professora. Pergunte, meu anjo.